Alguma vez você já se perguntou se você está pronto para seguir, prosseguir ou conquistar algum dos seus objetivos? Nunca parou para pensar nisso? Então vem comigo que eu vou conversar uma coisa incrível contigo. Você sabia que hoje a nossa sociedade, a nossa geração de crianças que vem vindo, até mesmo a minha geração, é a geração do imediatismo, aquela geração que não está acostumada a esperar, não está acostumada a ouvir nãos e não está acostumada a se frustrar. E isso faz com que muitas pessoas parem no meio do caminho, não conquistem os seus sonhos, seus objetivos, não tenham uma família próspera, um negócio próspero. Geralmente é pela falta de paciência. Mas por que eu tô trazendo isso hoje para vocês? Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, que eu vou conversar com vocês sobre isso hoje. Eu vou começar o assunto com um exemplo clássico do que acontece aqui na minha casa. A Manuela está fazendo ginástica olímpica. Ela quer ser uma atleta, uma campeã e tal. E eu fiz ginástica olímpica na minha infância. Então, muitas coisas eu consigo auxiliar ela. Já que ela está apenas começando, então esse início eu tenho como auxiliar. Ela está aprendendo a fazer reversão para trás, que é um movimento que faz em ponte e depois joga as pernas para trás. O que eu fiz com ela? Eu ensinei ela a fazer essa reversão apoiando a coluna no sofá. Depois que ela conseguiu fazer isso por várias vezes, eu ensinei ela a botar os pés no sofá, fazer a ponte, jogar as pernas para trás. Depois que ela fizesse muitas vezes isso, ela era para baixar a perna para um colchão e fazer, e depois ela poderia então fazer direto no chão a reversão. O que aconteceu? A dona Manuela, ela não quer fazer todo esse processo. Ela quer ir direto fazer reversão no chão, só que ela não está preparada para isso. E aí o que acontece? Ela não consegue. E aí o que acontece? Ela se frustra e para, vai fazer outra coisa. Aí depois ela volta e vem falar pra mim: mãe, por que eu não consigo? E o que a mãe diz pra ela? Minha filha, a vida é feita de processos. Tu estás fazendo o processo que a mãe disse pra te fazer? Vamos lá, eu vou te desafiar. E eu coloquei ela num desafio. Tu tem que fazer 30 aqui, 20 aqui, depois tu pode ir pro chão. Resumo da ópera: Manuela está fazendo reversão para trás sozinha no chão da sala. E aí a gente tem muitas lições para aprender aqui. Como a gente não está preparado para viver etapas e entender que a vida é feita de etapas, de passos. Para tudo na vida são etapas. Então, quando a gente é criança, ou quando tu observa uma criança, tu consegue ver isso claramente. Outro caso foi a bicicleta. Ela deu meia dúzia de volta, quis tirar a rodinha, mas teimou, chorou, eu tirei a rodinha. O que aconteceu? Ela não deu, não conseguiu. Ela não estava preparada. E aí o que eu faço? Depois eu sento e eu explico, porque isso é importante. É importante que eles entendam que a teimosia, é importante que eles entendam que a falta de paciência, isso pode ser sim um problema. O que nós podemos aprender nessa situação? Ou em qualquer situação da tua casa que tu observe com a tua família. Ou crianças na rua, tanto faz. Primeira situação, a falta de paciência. Como é difícil tu ter paciência para entender que a vida é um processo. Número 2, a pessoa ela não vive o processo. Parece que a vida inteira é se arrastando. É como se tu nunca tivesse satisfeito, se tu fosse uma pessoa eternamente insatisfeita. Tu não consegue aproveitar o momento agora. Porque vamos combinar que a nossa vida é só presente. Passado e futuro não existem. Por quê? Porque o passado já foi. Não tem o que fazer. A única coisa que tu pode tirar do passado são as lições aprendidas. Isso é super importante usar como passado. E o futuro sempre vai ser futuro. Se tu disser assim, quando eu for milionário, quando isso acontecer, isso nunca vai acontecer, porque tu tá sempre jogando pra frente. Então a gente precisa aprender que a vida acontece agora. E se a vida acontece agora, eu preciso curtir o processo. Sem querer pular etapas, fazer com que esse processo seja leve. Número 3. Desistir e passar para a próxima etapa
sem estar preparado. É como se tu fosse colher uma bergamota verde e fosse comer. Provavelmente ela não vai estar boa. E é a mesma coisa que a gente faz. A gente já quer para a próxima etapa. Eu não quero fazer isso. Isso aqui que é de início, eu não quero. Eu vou pular logo já pro próximo, porque daí, quem sabe, eu me adianto e passo na frente dos outros. Mas não é assim que funciona. Eu falo aqui em casa, Manu, amor da minha vida. Se a tua estrelinha não estiver perfeita, provavelmente a prof não vai pular para a próxima etapa. Porque a estrelinha é o básico. Tu entende? Na tua vida é a mesma coisa. A estrelinha é o básico. Tu tem que pensar o que é o básico. Não adianta tu passar para o avançado sem ter passado para o básico. Isso vai fazer falta lá na frente. Por isso que na faculdade a gente passa pela teoria antes da prática. Ou vocês imaginam um médico? Pensa comigo. Ele vai primeiro fazer uma cirurgia, depois ele vai aprender a prática. Não é assim que funciona a vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o quarto e muito importante é que a gente deixa de conquistar a nossa vida diária porque nós não temos paciência. Nós não temos paciência de lapidar o diamante. O diamante, ele é cru, ele precisa ser lapidado. E nossas vidas, nossa mente, nossa família, nossos filhos precisam ser lapidados. E isso requer paciência. Mas beleza, eu falei tudo isso das lições aprendidas daquela situação da Manu. Mas e como a gente pode fazer para ajudar o teu filho que está crescendo a se criar um ser humano diferenciado? Como é que tu faz para criar uma vida melhor, uma vida de excelência e saber lidar com frustrações que vão acontecer a todo momento? Bora para a prática então! A primeira coisa que a gente precisa pensar é que os nãos, eles são importantes. Quando tu lida com um filho, com um funcionário, com o marido, com a esposa, com qualquer pessoa do teu círculo, os nãos precisam ser ditos. Isso é fato. Frustrar é de extrema necessidade. Tu não pode dizer sim o tempo inteiro. Isso vai ser um primeiro caminho andado. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Na energia que nós colocamos em determinada coisa, aquilo sim nós vamos atrair, mas não é simples assim. Não é só pensar que eu vou conseguir, eu vou conseguir ficar milionária, eu vou conseguir ficar milionária e vou deitar de perna pra cima e não vou fazer nada para acontecer. Que bom seria, mas não é simples assim. Sim, a energia, tudo que a gente mentalizar, tudo que a gente criar, vai se tornar real, mas a gente tem o processo que deve acontecer. Então entenda que para toda conquista na vida, seja positiva quanto negativa, existe um processo. Se tu chegou no fundo do poço, tu passou por um processo para chegar no fundo do poço. Tu tem as memórias para buscar e ver o que tu fez ali que tu chegou no fundo do poço. Para chegar no sucesso, existe o processo. Inclusive, se tu quer ter sucesso em uma determinada coisa, quando tu te junta a pessoas que têm sucesso nessa determinada coisa, o que acontece? Tu entende como aquela pessoa funciona e alguns insights podem começar a acontecer. Não se limite a datas. Essa talvez tu nunca tenha ouvido. Eu tenho formação em coach. E eu aprendi que nós precisamos colocar datas nos nossos objetivos. Mas hoje, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que quando tu coloca a data, tu te limita. Por exemplo, eu quero uma casa nova para 2030, tá? Toda construída, pronta, linda, maravilhosa. Só que podia ser que eu conseguiria essa casa em 2024. Mas como eu botei para 2030, dificilmente eu vou conquistar isso antes. Pode ser que eu conquiste, mas eu estou me limitando. Da mesma forma que se eu colocar a data muito próxima e eu não alcançar, existe uma chance muito grande que eu me frustre. Então nós precisamos lançar, jogar para o universo, colocar energia naquela situação e trabalhar no que precisa ser feito, que as causas começam a acontecer e muito provavelmente vão acontecer antes do que tu imagina. Tenha paciência, viva o processo e tenha bem-estar. Vibre no bem-estar. O bem-estar, eu já bati nessa tecla durante milhares de vezes, eu tenho vídeo falando sobre bem-estar e se tu não tiver em bem-estar, provavelmente tu não chega no final. Então vibrar no bem-estar é essencial.
E pra finalizar, é aquilo que eu falei, tudo que tu criar, porque todas as coisas que a gente passa na vida, a gente criou. Em algum determinado momento, querendo ou não, nós criamos. Nós somos seres criadores porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós somos seres criadores. E em algum determinado momento nós escolhemos aquilo, tudo que nós passamos e tudo que nós estamos passando. E se tu não conseguiu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Isso tu já deve ter ouvido várias vezes. Então o que eu te digo, o que eu te convido, é mais uma vez, ajustar a tua autoimagem, decidir exatamente o que tu gostaria, o que tu quer pra tua vida, em todas as áreas. Ou se tu não sabe em todas, pelo menos naquelas que tu sabe. Depois tu vai lapidar essas ideias. Depois de tu estar decidido, tu vai ajustar a tua autoimagem. E nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre autoimagem, que é aquela legítima coisa de que muitas vezes eu não consigo emagrecer. Quando eu estou chegando lá, eu volto para trás, porque provavelmente eu não me enxergo daquela imagem. Eu te convido então para assistir esse vídeo, para que a gente possa fazer um ajuste de autoimagem e ter uma vida com excelência, aprender a lidar com as frustrações, aprender a criar seres humanos lindos e não seres humanos que façam essas coisas que muitas vezes a gente não concorda, e que a gente possa prosperar, que a gente possa ter uma vida em abundância, de uma forma leve, boa, saudável. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e um beijo.